Fala aí, rapaziada do nosso canal Vascão React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do clássico deste final de semana entre Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca. Vasco que vem de uma derrota, né? Perdeu para o Nova Iguaçu, mas com time reserva. Agora contra o Flamengo vai colocar aí os titulares, né? Volta Payet, volta Verratti e com certeza aí com o time titular Vasco é outra coisa e vai em busca aí dessa vitória no clássico contra o Flamengo. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Vasco, tudo do Cruz Maltino, você encontra aqui no nosso canal Vascão React. E nesse vídeo... Tite, o quanto que ele potencializou jogadores como o Pedro e o Cebolinha, para mim o Flamengo não é só favorito, como ele é significativamente favorito no clássico. E aí não é só no ataque, né? Vai para o meio de campo, também é uma distância bem grande. Embora o Payet esteja jogando um futebol muito interessante nesse início de ano. A questão é dali para onde vai, né? Perdeu um jogador importante o Vasco, né? A lesão do Paulinho praticamente para toda a temporada é um baque gigantesco, porque o Vasco tem muita carência no meio campo. E o Paulinho estava conseguindo preencher aquele espaço ali. Mas o Vasco precisa de outros reforços. Pensando no ataque ali, está listado o nome do Adson. O Adson ainda não estreou no Vasco, né? Então é um jogador que a gente precisa ver como vai se adaptar. Eu acho que é um reforço interessante para um elenco como o do Vasco, que contratou, por exemplo, o David sob muita desconfiança. Olha lá o David. David que rodou aqui, rodou ali, rodou acolá e não se firmou em clube algum. Teve lá uma passagem de um pouco mais de sucesso no Fortaleza e tal. Mas, num momento nenhum, foi uma contratação comemorada. Pelo contrário, né? Pela torcida do Vasco. Não foi comemorada, foi muito criticada a contratação dele. Eu destaquei ali, por exemplo... Mas o elenco do Flamengo, eu acho que hoje a defesa do Vasco está um pouco mais assentada. A defesa. Mais que a do Flamengo? Não, estou falando em relação a o que era antes. O elenco do Vasco ainda é muito carente em meio campo e ataque. E ali eu destaquei quando eu li o início da tela. Pô, já começa com Gabigol, Bruno Henrique, Pedro. Mas aí aparece Everton Cebolinha, Luiz Araújo. E está jogando uma barbaridade. Talvez seja hoje o melhor deles. O Everton Cebolinha, em termos de fase, a atual do Cebolinha é descomunal. Está gastando a bola. Dito isso, o que esperar do jogo de domingo? O Flamengo dominando, o Flamengo mais com a bola... Vasco no contra-ataque. Muitas vezes o clássico, a gente falou isso em relação ao São Paulo e Corinthians. O São Paulo era favorito, confirmou o favoritismo. Mas às vezes clássico fica tudo igual, né? Mesmo quando um tem mais time que o outro, um tem superioridade. Mas muitas vezes também ganhou melhor. E aí, a gente esquece isso. E o melhor 7 contra 3 nas fichas, professor? Acho que sim, é por aí. 7-3, talvez para 8-2. 8-2? Eu daria 7-3 no momento, assim, apostando minhas fichas. 7 para o Flamengo e 3 para o Vasco. 7,5. Você já está mais ousado, hein? Quebra uma ficha. Quebra uma fichinha assim, foi 7,5 no Flamengo, 2,5 no Vasco. Eu já fui mais ousado, tô devagar, hein? O professor, 8 fichas a 2 e eu no 7-3. Que coisa. Quebrei minha ficha. E você, Eugênio, o que você imagina? Você tem umas fichinhas aí para mim? Não? Tenho. Eu acho que eu tô contigo, Abel. Acho que se a gente for fazer assim uma comparação nesse sentido, acho que estaria um 7-3 mesmo. O Flamengo é mais forte, mas por ser um clássico, né, por ter essa coisa dessa vontade sempre que cresce em grandes clássicos, então os times buscam em geral superação. Pode ser que aconteça, né, que o Vasco vença essa partida. Mas acho que a realidade aponta para um Flamengo muito mais inteiro, muito mais qualificado do que o elenco do Vasco. Repito, há muita carência no meio-campo e no ataque do Vasco. Tem o Payet, ok. Se o Verratti voltar a fazer gol, que ele deixou de fazer, né? Se o Verratti voltar a fazer gol, encontrar um bom momento, e o Payet estiver iluminado, o Vasco pode tentar equilibrar ali. Mas no todo do jogo, a gente vai olhar para o meio-campo do Vasco, vai ter ainda Zé Gabriel, vai ter Praxedes, disputando contra um meio-campo do Flamengo que tem Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. Entendeu? Até que tem que o Flamengo time que já trabalha era com mais gente no meio-campo do que o Vasco. O Flamengo já era um time forte, terminou, apesar da constante troca de técnicos, né?
troca de técnicos, na minha visão, até exagerada, mas terminou melhorando o seu futebol já no final do ano com o Tite, apesar de uma ou outra derrota. Levou uma paulada, se não me engano, do Galo, ali nas últimas rodadas, mas... Paulada fatal ali. Fatal. Foi ali que acabou o campeonato do Mas Flamengo. teve bons jogos. E aí Ganhou bem chega... do Palmeiras. Ele, além de manter o seu elenco, 3-0. ele ganha um De La Cruz, né? Não é E o brincadeira. Vasco, além de tudo, Vasco perdeu perde o Gabriel Peck, né? Perdeu o Peck, perdeu o Paulinho agora por lesão. É complicado. Nos últimos Flamengo e Vasco, a condição tem sido essa. Esperar uma superação vascaína. Ficou famoso aquele empate do Vanderlei Luxemburgo lá, 4-4, né? Foi 4-4 aquele jogo, né? 4-4, né? Hoje tem gol do Ribamar. Teve gol do Ribamar nesse jogo. Como uma máxima superação, não mudou muito de figura, né? É um Flamengo e Vasco como tem sido os últimos Flamengo e Vasco. Um Flamengo claramente favorito. O Vasco até é um time melhor, assim, você pega do segundo semestre do ano pra cá, até um pouco mais pra frente, lógico que é um time mais competitivo, tem condição de lutar, mas a diferença é muito grande, assim, e esse Flamengo já deu mostras da força, lógico que não conseguiu brigar pelo título, teve a pancada do Galo, mas até lembrei do jogo contra o Palmeiras, como jogou super bem e foi dominante ainda diante do Palmeiras, do Abel lutando pelo título brasileiro. A disparidade é grande, embora o Vasco tenha evoluído, até acho que o Vasco terá um campeonato brasileiro muito mais sólido, muito mais competitivo do que foi a temporada passada, isso de uma forma geral, mas o Flamengo é muito forte. A gente tem, inclusive, uma tela, já que o professor falou aí, com um retrospecto. Últimos confrontos entre Flamengo e Vasco. Clássico sensacional. Pesado. Aquele do gol do Petkovic foi contra o Vasco, não foi? Sim, Foi. Gol de falta antológico, Zagallo. Porque não há equilíbrio, né? Para haver rivalidade, há equilíbrio, mas a rivalidade vem de antes e existirá sempre. A amostragem é muito ruim para o Vasco, né? Eu agora estava pensando aqui, fazendo uma conta. Últimos 12 jogos, eles têm jogado 3 vezes por ano. Apesar que teve um ano que o Vasco estava na Série B. Qual foi a última vez que o Vasco estava na Série B? Bota O 4. Vasco ficou 2 anos na Série B. Mas foi Agora. agora? Ah, então não. Então pega um pouco antes de 2019. Porque senão era 4 anos. Se eles jogam 3 vezes por ano, 21 e 22. 2 no Brasileiro. Então, não. Mas tem que tirar 21 e 22. Aí 21 e 22 eles devem ter jogado 1 ou 2 vezes no Carioca só. E você tirou tudo e o retorno no brasileiro, né? Sobram só os jogos pelo Carioca. De qualquer maneira, a superioridade ali muito grande, né? Você pode estender isso aí por 20 anos. É. Desde 2000, a coisa foi mudando. O vascaíno hoje comemoraria foi um aumentando, empate? né? A vantagem no retrospecto do Flamengo em relação ao Vasco, ela é histórica, ela existe já há muito tempo. Mas nesse recorte de 20 anos, então, ela... Qual a principal Aumentou dificuldade do Ramon Dias no momento? Para esse jogo? É de elenco, né? É de elenco, especialmente para o meio-campo. O meio-campo do Vasco, sem o Paulinho, não tem uma peça de reposição para aquela função. Não existe. Tem a contratação do Esforça, jogador lá do News Old Boys, vai chegar em algum momento. Mas ainda não está pronto para estrear. Mesmo que estreasse, não é uma estreia que vai resolver o problema. É um jogador que, para chegar jovem ainda, ele está jogando lá o pré-olímpico com a Argentina, né? Aliás, hoje tem o Uruguai e a Argentina, jogão. E só depois que ele poderá se apresentar ao Vasco, aí tem um período de adaptação, entrar no time, entender qual é o papel que ele vai fazer, se entrosar, então não é para agora. O Vasco tem uma carência muito grande de jogadores no meio-campo. Vamos ver como ele vai solucionar. Teve um jogo da pré-temporada que o Vasco agora tem um excesso para a lateral direita, né? Porque tem o Rojas, que chegou, tem o Paulo Henrique e tem o Pumita. E aí teve um jogo da pré-temporada, até que a gente transmitiu aqui, eu comentei no Star Plus, com o São Lourenço, que ele colocou o Pumita como volante. Não sei se ele fará isso. Não foi pouco tempo, ele não foi muito bem. Ou se ele vai para algum dos meninos que vinha jogando no time da garotada do Campeonato Carioca, como o Cauã Barros e tal, que é um jogador que pode fazer aquela função ali. Vamos ver qual vai ser a solução do Ramon Dias, mas o grande problema é a chamada, como o Rodrigo Bueno diria, a volância do Vasco hoje. Falta meio campo e tem elenco curto. Faltam as coisas que sobram ao Flamengo, né? E o torcedor do Vasco preocupado, muitos bravos, a expectativa com a SAF, com 777, com dinheiro, com Alexandre Matos, é que cheguem contratações, reforços de peso. Isso está devagar ainda em relação à expectativa do torcedor, não está?
Tá devagar e vai ser devagar. Não, a torneira tá assim, ó, só pingando. Pô, Não cadê- Pelo menos os pingos Cadê a estão grana? aparecendo na hora certa dessa vez. Né? Mais ou menos, Em né? Tá outros pingando. tempos, nem o pingo aparecia. Amanhã, torcedor do Vasco, né, que tiver interesse em saber um pouco dos bastidores do que aconteceu no Vasco ano passado, amanhã, 8 da noite, é a primeira exibição do Bola da Vez, que a gente gravou, eu participei, com o Paulo Brax, que foi o diretor executivo do Vasco no ano passado. Então, ele conta um pouco dos bastidores do que é esse relacionamento com a 777. E uma das coisas que eu posso adiantar aqui, para o segundo semestre do ano passado, quando o Vasco foi tentar completar o seu time, não teve nenhum aporte financeiro da Não? 777. Então, o Vasco o que fez foi contratar jogadores livres no mercado. Não tinha dinheiro para pagar a contratação para um outro clube. Então, ele foi pegar Medel, Serginho, o próprio Verrete, jogadores que não demandaram um investimento para a contratação, mas que encaixaram e que ajudaram. Paulinho, foram todas contratações baratas, sem grande investimento, aumentou foi a folha salarial, mas não houve o aporte. Agora, nesse início de ano, cada nome que se fala é um processo, tem que perguntar para os caras lá se eles pagam e tal, vai contratar. Por exemplo, o Vasco falava em Cuéllar e Esforça. Aí depois é um ou outro. Como o Cuéllar esfriou, aí contrataram o Esforça. Vem lá o Adson, que é um jogador com potencial técnico interessante, mas também porque não estava dando muito certo lá na França. Então vai tentar dar a volta por cima aqui no futebol brasileiro. É assim, é a torneira só pingando, não está forte não. Por falar em torneira pingando e por falar em clássico com muita diferença de qualidade, de investimento, de equipe. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre o clássico deste domingo. Flamengo e Vasco se enfrentam pelo Cariocão. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Vascão React.